Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nós vamos refletir hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 10, nos versículos de 38 a 42. Abra sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho no Novo Testamento. Nós temos lá Mateus, Marcos e Lucas, capítulo 10, repetindo, os versículos de 38 a 42. Eu vou estar lendo com você esse texto e vou procurar resumir essa mensagem que foi ministrada no último domingo, no dia 5, na igreja, de forma presencial. Essa mensagem tem como finalidade e propósito atingir aquele público-alvo de pessoas que estão distantes, de pessoas que não puderam estar conosco em nosso culto presencial. Amém? Lucas capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, Jesus perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Com base nessa palavra do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de tratar com você hoje, em 2 pontos apenas, 2 divisões, 2 partes, de um tema que é muito propício e interessante. Faz parte da sua vida, faz parte da minha vida. É o tema das questões urgentes, é o tema das questões importantes. Portanto, o nosso tema hoje aqui vai ser entender em nossas vidas que existem coisas urgentes e coisas importantes. A nossa vida ela é caracterizada por muitas decisões. Durante todo o dia, nós tomamos muitas decisões. Isso é verdade. E provavelmente até o final do ano, nós vamos ter que tomar muitas decisões ainda. E assim a vida segue, a nossa vida caminha. A verdade é que muitas vezes nós temos corrido atrás do urgente e negligenciamos o que de fato é importante, assim como Marta. E a Marta ela vai nos ensinar muito aqui também, Maria vai nos ensinar muito aqui também, mas a instrução, o ensino por excelência parte da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso mestre por excelência. E ele faz um alerta para a minha vida e para a sua vida. Observe bem, Marta recebe Jesus em sua casa. Marta é irmã de Maria. Marta provavelmente é a dona da casa. Lembra-se de Lázaro? Lázaro também é irmão de Marta e de Maria. E Jesus chega. Jesus aparece. E Marta recebe em sua casa. E como ele estava com os seus discípulos, e provavelmente muitas pessoas o seguiam, ele se assenta e começa a ensinar. É isso que faz Jesus, ensinar, instruir. Maria, ela resolve, ouvir a Jesus. Se assenta ali aos pés de Jesus. Marta, ela está acelerada aqui com o trabalho, fazendo o serviço, provavelmente limpando a casa ou fazendo comida, alguma coisa. Mas Jesus diz para Marta, quando ela chega perto dele e diz que ele precisava dar um toque na Maria, para Maria ajudar ela, porque ela estava com muita coisa para fazer e Maria estava ali sentada. Mas Jesus, ele diz para Marta, 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 é a forma carinhosa do Senhor sempre nos abordar. Não te preocupes, faça como Maria.
priorize o que de fato é importante. Percebe aqui a relação? Nós temos coisas urgentes e nós temos coisas importantes. Aqui nessa palavra do Senhor Jesus Cristo, o que é urgente nesse contexto aqui, nesse momento? O que é urgente é fazer o serviço, é fazer a comida, é arrumar a casa, é estar acelerado ali. Mas o que é importante aqui? O que é importante é estar aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Mateus capítulo 6, no versículo 33, o Senhor Jesus Cristo bem resume essa história. Ele diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O sentido aqui é de prioridade, prioridade na vida. E Deus precisa ser prioridade absoluta em nossas vidas. Nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, cuidar da nossa alma. Então a primeira parte que eu queria tratar com você aqui é sobre essa questão das coisas urgentes, primeiramente. Vamos falar um pouco sobre as coisas urgentes. Olha o texto, versículo 40. Lucas 10, versículo 40. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E um pouco antes de dar esta palavra aqui, de estar aqui nesse local, Betânia era esse local, uma cidadezinha, um povoadozinho pequeno, né, próximo a Jerusalém, 3, 4 quilômetros. Pouco antes dessa palavra, Jesus havia acabado de falar sobre as preocupações da vida. E ele mencionou que nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos com coisas que não fazem sentido preocupar-se e ficar ansiosos. Por exemplo, ele tratou da questão da comida, da bebida, do vestir-se. E ele disse que há coisas mais importantes. Lembra-se lá? Mateus capítulo 6, versículos 25 a 27. Eu vou ler esse texto com você. Ele disse: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial, nosso Deus que é provedor, não tem vocês muito mais valor do que essas coisas? Ele diz assim, olha, essas preocupações, elas não são legítimas, comer, beber e vestir. Deus cuida de cada um de nós. A provisão é da parte de Deus. Porque essa relação que Jesus estabelece, observem as aves do céu, elas não armazenam em celeiros, elas não semeiam, não colhem. E a pergunta é, não tem vocês, não tem nós muito mais valor do que as aves dos céus para Deus? Sim. Porque quem de vocês, ele pergunta, por mais que se preocupe, por mais ansioso que seja, e isso é para pensar, é para refletir. Quem de nós, por mais ansioso, por mais preocupado que seja, pode acrescentar uma hora que seja ao curso da sua vida? Essa é a pergunta que Jesus faz, e é crucial essa pergunta porque isso é verdade. Eu não sei qual é o meu dia, a minha hora, e também você não sabe. Então, não sabendo, e mesmo que soubesse, você também não pode acrescentar uma hora que seja ao curso da sua vida, nem eu. Então, Jesus nos ajuda aqui a fazer constatações de que as nossas preocupações, em sua maioria, 90%, hein? 90%, estudo de fonte fidedigna, de fonte confiável, 90% das nossas preocupações e ansiedades, elas não são legítimas.
E isso é muito grave, isso é muito sério. Esse percentual é muito avançado, 90% é muita coisa. Então, isso significa dizer que as pessoas estão preocupadas e ansiosas sem sentido. Isso tem levado muitas pessoas a um índice, né, que desemboca em depressão, muitas vezes. As coisas urgentes nos preocupam, então nós precisamos trabalhar, gerenciar estas questões, senão nós não vamos acabar bem. E Jesus, ele nos orienta aqui. Preocupação, o próprio nome, a própria palavra, né, já diz tudo. Pré-ocupação, ocupação de um espaço por antecipação. Pré-ocupação. Então é isso. Tá? Veja o texto, Lucas capítulo 10, versículo 41. O que Jesus diz para Marta? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. E ele vai dizer, muitas coisas. Versículo 42. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E esta, desculpa, e esta não lhe será tirada. As coisas urgentes precisam ser feitas, concordo. Mas nós não podemos, né, fazer com que estas coisas urgentes ultrapassem as coisas as quais são importantes, ou tomem o lugar das coisas importantes. Elas precisam ser feitas, mas porém nós precisamos entender que há um tempo, uma agenda para que essas coisas urgentes possam ser executadas. Por outro lado, as coisas importantes, elas precisam ser prioridades. Você entendeu? É justamente sobre essas coisas importantes que nós precisamos conversar um pouco. Veja só o versículo 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Isto é importante. Neste momento, nessa hora, nesse contexto, o Senhor Jesus Cristo estabelece aqui o que é urgente e o que é importante. Nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus. Isso é importante. Ouvir a Deus, ouvir a sua palavra. Isso é importante. Isso é o que importa para você e o que importa para mim. A nossa percepção, ela vai nos orientar. Veja só. Nesse mundo, nós temos Deus, nós temos pessoas e nós temos coisas. E o que hoje está acontecendo, o que nós temos feito muitas vezes é que nós nos esquecemos de Deus. Isso é muito sério. Nós nos esquecemos de Deus, usamos as pessoas e amamos as coisas. Isso é o que nós temos feito muitas vezes e está errado. Nos esquecemos de Deus, usar as pessoas e amar as coisas. Nós precisamos de uma correção de rota. A palavra de Deus, ela nos orienta a prioridades definidas. Lembra-se, Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo para nós aqui, e o que Jesus está tentando explicar para Marta, e Marta vai entender isso, porque mais lá na frente ela entende, é que nós precisamos de prioridades definidas, correção de rota. Portanto, ao invés de nós nos esquecermos de Deus, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, ao invés de usarmos as pessoas, nós precisamos ajudar as pessoas. Portanto, ao invés de amarmos as coisas, nós precisamos usar as coisas. Lembre-se, nós precisamos usar as coisas e não sermos usados por elas. Isso é idolatria. Pois o Senhor nos orienta, olha só, Mateus capítulo 6, versículos de 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem
destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. Palavra do Senhor. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E a pergunta para mim e para você é: onde está o seu coração? Em Deus ou nas coisas? Neste mundo ou no céu? Veja só. Versículo 24, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não tem como servir aos dois. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Na sua Bíblia aparece mamon. Mamon é o dinheiro. Mamon é as coisas. Então essa é a orientação do Senhor. Esse é o alerta que o Senhor emite aqui. Por isso que ele disse para Maria, para Marta: apenas uma coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Amém? Eu quero aplicar isso e concluir isso com você, dizendo que nós precisamos deixar de correr atrás de coisas que perecem e buscar as coisas que permanecem para sempre. Isso vai nos livrar de muitas preocupações com coisas. Isso vai nos livrar de ansiedades. Nós precisamos cuidar da nossa vida com Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. Priorizar Deus em nossas vidas. Essa é a nossa agenda, essa é a nossa escala de coisas importantes. Deus é fundamental, é muito importante. Quando Deus é prioridade em nossa agenda, tudo muda. Amém? Eu gostaria de orar com você neste momento. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda. Nós precisamos de sabedoria, nós necessitamos discernir as coisas. Toma o nosso coração, nossa mente. Tem misericórdia de nós, nos perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas omissões. Ouve a nossa oração, atende o nosso clamor, a nossa súplica. Em nome de Jesus nós oramos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida. Não somente hoje, mas sempre. Amém. Se cuida. A gente se vê.